Olá, vamos falar sobre proporção, a famosa regra de 3 simples. Bom, o que seria uma proporção? Olha só, uma proporção é nada mais nada menos que uma igualdade verdadeira entre duas razões. O que seria uma razão? Razão é uma fração, uma igualdade verdadeira entre duas frações. E nessa igualdade verdadeira, acredito que você já se lembre que você pode muito bem multiplicar cruzado. Na verdade, uma igualdade entre duas frações você multiplica cruzado. É o famoso produto dos meios pelos extremos. Então aqui eu tenho A vezes D como sendo igual a B vezes C. Será que isso realmente é verdade? Olha só nesse exemplo 1 aqui. Se você tem uma fração 9 sobre 12 avos, se você simplificar essa fração dividindo por 3 em cima e embaixo, 9 dividido por 3 dá 3. E 12 dividido por 3 dá 4. Tanto é verdade que essas frações são iguais, que se você multiplicar cruzado, multiplicar os meios e os seus extremos, teremos aí 3 vezes 12 sendo igual a 9 vezes 4. Não é verdade? 3 vezes 12 dá 36. E 9 vezes 4 também dá 36. Certo? Muito bem, essa é uma propriedade da proporção. É uma propriedade fundamental que acredito que vocês já têm em mente aí. Agora, onde que é a aplicação disso daí quando trabalhamos a famosa regra de 3 simples? Olha só. Nós temos que estudar dois casos, de acordo com as suas grandezas, as grandezas que estão sendo envolvidas em cada situação. É o que nós chamamos de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Vamos estudar cada caso. Olha esse exemplo. Um atleta corre 3 km em 12 minutos. Supondo que esse mesmo atleta mantenha a sua velocidade, ou seja, continue com o mesmo ritmo de corrida, quantos quilômetros ele correrá em 20 minutos? Perceba que eu estou envolvendo duas variáveis aí, duas grandezas. A grandeza quilômetro e a grandeza minutos, correspondente ao tempo, não é? Então, olha só, em 3 quilômetros, esse atleta corre em 12 minutos. Então, em 20 minutos, ele vai percorrer quantos quilômetros? Nós fazemos esse esqueminha aqui, envolvendo essas grandezas. Isso é a regra de 3 simples. Percebe que eu coloquei minuto debaixo de minuto e aqui quilômetro debaixo de quilômetro. Esse x é o quilômetro que eu quero descobrir, que ele vai percorrer aí em 20 minutos. O que acontece? Normalmente você já pega e multiplica direto cruzado. E por que é essa multiplicação cruzada? Porque isso aqui é uma proporção onde eu tenho uma igualdade verdadeira entre as duas razões. Esse 3 e esse x formam uma razão, 3 sobre x, igual a 12 e 20 é outra razão, 12 sobre 20. E aqui eu tenho uma igualdade verdadeira entre duas frações, ok? Entre duas razões. Agora, tem um detalhe que é importante você analisar, que é o que vai ser o pulo do gato dessa lista de exercícios que os senhores vão fazer. Que é analisar se essas grandezas que estão sendo envolvidas no exercício são diretamente ou inversamente proporcionais. Como se analisa isso? Olha só, se você analisar assim, minutos. Quanto mais minutos, ou substituir a palavra por tempo, quanto mais tempo o atleta tiver, ele vai percorrer mais quilômetros ou menos quilômetros? Digo de novo, quanto mais tempo esse atleta tiver, ele vai percorrer mais quilômetros ou menos quilômetros? Ele vai percorrer mais quilômetros, não é verdade? Então percebe que quando uma seta sobe, a outra sobe também. Isso nós dizemos que são grandezas diretamente proporcionais. Eu quero fazer a pergunta contrária, eu quero fazer de quilômetros para tempo, pode? Quanto mais quilômetros ele tiver para percorrer, significa que ele precisa de mais tempo ou menos tempo? Poxa, precisa de mais tempo. Então, seja perguntando daqui para cá ou daqui para cá, da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, você vai perceber que um sobe, o outro sobe também.
Não, professor, eu quero perguntar se ele desce. Assim, quanto menos tempo esse atleta tiver, ele vai percorrer mais quilômetros ou menos quilômetros? Poxa, vai percorrer menos quilômetros. Percebe que quando uma seta desce, a outra seta também desce. Então, basta fazer a pergunta, ou sempre aumentando um, eu tenho sempre o vício de perguntar, quando um sobe, o que acontece com o outro? Sobe ou desce? Né? Então, de um jeito ou de outro, você vai perceber que as grandezas são diretamente proporcionais. Se eu perguntar se está subindo, o outro sobe também. Se eu perguntar se ele está descendo, o outro desce também. Bom, sabendo que elas são diretamente proporcionais, você vai fazer isso aqui, você vai fazer a igualdade verdadeira entre duas frações, 3 sobre x igual a 12 sobre 20. E, obviamente, como nós vimos ali em cima, nós vamos multiplicar cruzado. Então, ficaria assim, 12 vezes x, isso aqui vai dar 12x, e 3 vezes 20 dá 60. Logo, o 12 que está multiplicando passa dividindo. Então, 60 dividido por 12 vai dar 5. 5 o quê? Quilômetros. Então, quer dizer que em 20 minutos ele vai percorrer 5 quilômetros. Agora vamos para o próximo exemplo. Olha só essa situação. Na fazenda de um criador de cavalos, há um saco de ração que alimenta 2 cavalos, dura 6 dias. Esse mesmo saco de ração para 3 cavalos, de mesma raça e idade que os citados anteriormente, durará quantos dias? Você percebe que o exercício tem todo um cuidado aí para que você não pense, e se um cavalo come mais que o outro, né? Se for mais velho que o outro. Não, olha, ele está falando que é da mesma raça, mesma idade, para você não interpretar aí como alguma parte, alguma variável meio que desproporcional, né? Então, quais são as variáveis envolvidas nesta situação problema aí? Eu tenho o número de cavalos como uma das grandezas e a quantidade de dias como outra grandeza. Então vamos colocar aqui os dados. Eu tenho 2 cavalos, dura o saco de ração 6 dias. Agora, se eu tiver 3 cavalos, esse saco de ração vai durar quantos dias? Tá aqui, né? Então essa é a regra de 3 simples. Se você fizer automaticamente o seu cálculo como uma igualdade de duas frações, e já multiplicando cruzado, vou até fazendo um rascunho aqui, Você de cara, poxa, vai dar assim, 2 terços igual a 6 sobre x, sem pensar muito, né? No automático. Aí você multiplica cruzado, então você tem lá 2 vezes x, 2x. 3 vezes 6, 3 vezes 6 dá 18. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 18 dividido por 2 vai dar 9. 9 o quê? 9 dias. Aí você fala, beleza, próximo. Mas, peraí, analisa a sua resposta. Como é que com 2 cavalos o saco de ração durava 6 dias e agora você tem 3 cavalos, você tem mais cavalos e o saco de ração vai durar mais ainda, vai durar 9 dias? O tempo aumentou? Poxa, não tem sentido, né? Mas por que isso? Porque você tem que analisar antes de fazer esse cálculo. Antes de você partir para a igualdade das frações, você tem que analisar suas grandezas. Olha só, você tem que fazer a pergunta. Quando sobe um, o que acontece com o outro? Sobe ou desce? Né? Então, eu vou fazer da esquerda para a direita primeiro. Vamos ver, Quanto mais cavalos você tiver, esse saco de ração vai durar por mais dias ou por menos dias? Poxa, quanto mais cavalos eu tiver, o saco de ração vai durar por menos dias. Então, quando uma seta sobe e a outra desce, significa que são grandezas inversamente proporcionais. Eu quero fazer a pergunta da direita para a esquerda. Poxa, quanto mais dias, vou perguntar agora aqui subindo, quanto mais dias durar o saco de ração, é porque você tem mais cavalos ou menos cavalos? Poxa, o saco de ração vai durar mais dias, então vai ter menos cavalos comendo esse saco de ração. Então perceba que de um jeito ou de outro, quando um sobe, o outro desce. Eu aconselho você a fazer só uma pergunta, não precisa fazer as duas não, né? Só de um jeito. Às vezes a pergunta não se encaixa legal da direita para a esquerda, aí você inverte, faz da esquerda para a direita, né? Agora, eu tenho sempre o costume de perguntar primeiro quando sobe. Quando um está subindo, o que acontece com o outro? Sobe ou desce? Poxa, ele desce.
Então, como a gente vai resolver esse tipo de situação? Eu não vou igualar as duas frações. Eu vou ter que fazer o seguinte. Eu pego uma fração, repito, e inverto uma delas. Ah, eu quero inverter a segunda. Isso tanto faz. Se você quer inverter a primeira ou a segunda. Só não pode inverter as duas ao mesmo tempo. Se você inverter as duas, você erra. Você vai cair no mesmo valor que eu fiz no rascunho ali de 9 dias. Aí você erra. Tá? Então, você inverte uma delas e mantém a outra. E agora sim você multiplica cruzado. Faz aqui a multiplicação cruzada. Olha só. 3 vezes x dá 3x e 2 vezes 6 dá 12. O 3 está multiplicando, passa dividindo. 12 dividido por 3 vai dar 4. 4 o quê? 4 dias. Agora tem sentido, ó. Eu aumentei o número de cavalos, de 2 passou para 3. E aí o saco de ração durou 4 dias. Ah, um detalhe interessante e importante avisar vocês, que quando eu pergunto, ó, se aumentar o número de cavalos, às vezes nem tá aumentando aqui os números. Eu esqueço os meus valores, tá? Eu pergunto lá, se aumentar o número de cavalos, o que acontece com o número de dias? Aumenta ou diminui, né? Assim como no exemplo anterior, quando eu aumentei o tempo aqui, estava de 12 e passou para 20. Eu esqueci, eu larguei mão de olhar para esses valores. Quando eu aumento o tempo, o que acontece com a minha quilometragem? Né, com a minha distância? Ele aumenta ou diminui? Ah, ele aumenta também. Esquece os valores, pergunta para as grandezas, para as suas variáveis, tá ok? Isso que é importante. Tá aí, ó. Isso é uma análise para saber primeiro se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Depois faz a igualdade das frações, multiplica cruzado, pronto, chegou na sua resposta. Gente, conteúdo muito importante, se resolve muitas situações, muito aplicado lá na parte da química, da física, então assunto legal para vocês treinarem, tá bem? Bom, é isso aí. Tchau, tchau.